E Deus tem todo um batalhão, uma equipe grande tratando a gente. É só a gente fazer o que é certo. É só a Jéssica fazer o correto. Imagina a Jéssica, ela não restringiram nenhuma dieta para ela. Imagina se derem dieta e ela quebrando a dieta. Lá no hospital. A mesma coisa acontece com a gente. Imagina Deus dando a dieta para nós, o protocolo que nós devemos seguir, as diretrizes, e nós quebrando essas diretrizes. No hospital, porque isso aqui é um hospital. Né? E Deus não podendo fazer nada. Não é que Ele não tenha poder, mas que Ele respeita as regras que Ele mesmo criou. Tá? Então, essa é a situação. Tá? Eu agradeço muito as orações que fizeram, que a igreja fez. Tá? Vai ter algumas visitas, eu sei. Já falaram para mim. Tá? Bom, e Deus tem se mostrado pontual, fiel. E não somente isso, em outras áreas também, em outras áreas nossas, Deus tem se mostrado no último momento, sabe? Quando a gente precisa dele, naquele último momento ele vem lá e te dá exatamente o que você precisa. Tá? Esse é Deus que eu conheço. E esse é o Deus que eu sirvo. Então, e é por isso que a gente faz todo esse trabalho. Hoje deu um problema técnico também, tá? E nós vamos tratar ele com a nossa louça. Então, a gente trabalha assim, com essas mídias. O que é importante, interagir com a leitura, com as mídias. Deu certo? Ah! Tá aqui. É esse aí, né? É esse aí. Ele abriu? Não, eu mandei pro WhatsApp. Tá. Aí baixei aqui, aí abre. Ele só não tá lendo. Sim. Só não tá lendo o pendrive. Então é problema técnico. Tá? Então eu vou dar uma resumida o que nós fizemos durante esse estudo. Separei elas em 5 partes, porque todas as verdades que nós encontramos, que a Igreja Adventista tem como princípios, tá? Ou como normas, estão todos tirados na Bíblia inteira, mas elas estão embutidas dentro do ritual do santuário. E o ritual do santuário é o PowerPoint que Deus nos deu para nos ensinar de maneira didática e maneira prática como funciona o plano da salvação. Tá? Então, antes de começar, nós vamos fazer outra oração, tá? Desta vez pedindo iluminação. Bom sábado para Deus, por abrirmos a sua palavra. Bom sábado, bom dia. Tá? Seja bem-vindo à casa de Deus. Tá? Vamos orar. Pai amado, mais uma vez nós vamos abrir a sua palavra para estudarmos as verdades que o Senhor tem colocado na Bíblia. Pai amado, abrir a sua palavra é como adentrar numa montanha gigantesca e começar a escavar procurando pedras preciosas. E toda vez que nós abrimos, entramos em um túnel que já está aberto, encontramos coisas novas e maravilhosas. Muito obrigado porque o Senhor sempre se interessou, se preocupou conosco desde o início que o pecado entrou nesse mundo. Tantas gerações já se passaram e o Senhor tem sido fiel até esse momento. E nós queremos te pedir que o Senhor abençoe todos os teus filhos que estudam a tua palavra e que te procuram com toda sinceridade. Por favor, agora que nós vamos começar nosso estudo, me usa apenas como uma voz, que seja o Senhor passando essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Pode passar o próximo, por favor? Tá? Então, aqui eu peguei 5 verdades mais polêmicas. Tá? Tudo bem, Roberto? Que bom te ver. Tá? Tá? Pode. Tá aqui. Essas 5 verdades são essas que eu coloquei. Tá? Primeiro, que é a perpetuidade da lei. A lei de Deus não mudou. Ela continua, era antes do pecado entrar neste mundo, antes do pecado aparecer sequer ali no coração de Satanás. Essa lei continua até hoje, e essa mesma lei vai continuar na eternidade. Tá?
podem falar o que falarem, podem atacar a lei de Deus, como tem sido atacado desde que Satanás começou lá no céu. Essa lei não vai mudar. Agradem ou não os outros, queiram ou não, essa lei vai continuar. Tá? Outra coisa que está no santuário de Deus, está o ministério de Cristo no santuário celestial. Tá? No santuário celestial, simplesmente lá no céu, o céu se rearranjou para resolver a questão do pecado. E o que aconteceu lá, nos entregaram para nós em forma de simbologia através do santuário. Então, você quer saber como é que funciona lá? É só enxergar através do ritual do santuário. E aí, nesse ritual, nós vemos quais são as faces que Jesus, que Deus ia ter, tá? Ia se vestir para poder resolver essa questão do pecado. A primeira face é a face de Cordeiro, ele tinha que vir deste mundo e morrer. A segunda face é a face de sacerdócio, de sacerdote, que ia ministrar lá no lugar santo. E a terceira face, na qual ele se encontra neste momento, é a de sumo sacerdote. E o dia de Yom Kippur, o único dia que o sumo sacerdote podia entrar no lugar santo, era o único dia no ano, durava as 24 horas, no intervalo de 24 horas. O sumo sacerdote ele tinha que entrar, ministrar ali o seu trabalho e depois sair. Era exatamente nesse período. E está próximo dele sair. Tá? O próximo ponto polêmico é a volta de Jesus. Há tantas histórias falando sobre como Jesus vai voltar. O que diz a Bíblia? É exatamente isso que nós tratamos também. Que é diferente do que os outros andam dizendo por aí. A imortalidade condicional da alma. Nós teremos sim uma alma imortal. Teremos não, desculpa, falei errado. Nós seremos sim uma alma imortal. Nós somos alma. Segundo a Bíblia, a alma e o corpo, eles não estão separados. Isso é ideia grega. Os gregos que trouxeram, e até hoje essas filosofias gregas estão pairando nas cabeças de muitas pessoas hoje. Mas a Bíblia diz bem claro que não existe essa separação, que nós somos essa alma. A alma que pecar, essa morrerá. E vai morrer. Agora, a pessoa que já morreu, está lá, o corpo dele está lá, morto, no chão. Mas o fôlego de vida, ele volta para Deus. Tratamos isso em um estudo à parte. Agora, quando é que seremos imortal? Quando Jesus transformar este corpo mortal em corpo imortal. Isso está em Coríntios, bem tratado, que este corpo vai ser transformado para já ter a imortalidade. Esse dom Deus vai nos dar, mas não é aqui, é só quando ele voltar. E o outro ponto, que também é outro ponto polêmico, é o dom de profecia. E nós vamos tratar isso hoje com um pouco de seriedade, diferente da maneira como temos tratado até agora. Tá? Então nós vamos começar trabalhando este ponto aqui. Jonathan, você pode vir até aqui, por favor? Lá, pode passar o nosso estudo um pouco mais. Mais um. Sacerdote, sumo sacerdote. Tá, mais um. Ele não está aqui? Já passou? Eu acho que esse não é o... Eu acho que desconfigurou. Esse é o desconfigurou. Não, mas nós passamos ele aqui. Tá? Ok. Desconfigurou o nosso PowerPoint e eu mostro ele em outro momento. Oi? É o 51, o outro é 52. Não, o outro é ataque o ataque, aquilo é bem sério. Muito mais sério. Esse aqui lá, esses são 11, ó. Lá é o arquivo 51. Próximo. Esse aqui já passou já? Próximo. Tá faltando a última parte ali. Não é esse arquivo. Era um outro ali, tá? Que zica, hein? Mas tudo bem. Vamos para a palavra de Deus. Vamos dar uma olhada em livro de Joel, tá? Livro de Joel.
Joel é um dos profetas menores do Antigo Testamento. Não, Joel é até, mas ele já está falando desse pessoal. Está perto de Oséias, né? Sim, está depois de Oséias. Tá depois. Daniel, ó, você sabe onde está Daniel? Depois de Daniel tem Oséias. E depois de Oséias é Joel. Tá? Joel, capítulo 2, os versos 21, 28 e 29. Vou pegar uma caneta aqui. Amós? Tá bom. Tá depois de Joel, então. Tá? Aí tá Joel. Tá. Capítulo 2, versos Joel 28 e 29. Eu vou falar do 28 e 29, mas na verdade o capítulo todo, né? É importante, mas o que interessa é esses dois versos. Quando você pega o livro de Joel, tá? Quando você olha a partir do verso 1, vamos lá no verso 1 de Joel, diz assim, ó: tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Esse dia do Senhor, sempre quando Deus vai dar um chinelão em Israel, tá? Sabe? Um corretivo em Israel, é tratado como o dia do Senhor. Mas existe o grande dia do Senhor, que é na volta de Jesus. Quando ele está falando aqui, o contexto que ele está falando no contexto do dia da expiação. Tá? Então essa trombeta é justamente para isso. Quando você enxerga quando você lê todo o livro de Joel, está sempre, como que eu digo? Ele está associado ao dia da expiação, Yom Kippur. Tá? Quando você continua lendo, você vai ver que está falando do Yom Kippur, do dia da expiação. Nesse contexto é que aparecem os versos 28 e 29. Tá? Olha o que diz aqui o 28 e 29. Acontecerá depois, o 28, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Aqui ele está falando no coletivo. Então, quando ele está falando derramarei o meu espírito, está falando de quem? Santo. Sabe quando se cumpriu uma parte desse aqui? Eu vou falar uma parte, porque a outra ainda não se cumpriu. Já vou falar sobre isso aí. Sabe quando em Atos? Atos capítulo 2. Quais são os versos? 14 a 21. Tá? Estes versos que está aqui, está no coletivo. O Espírito Santo sempre esteve presente na vida das pessoas, no povo de Israel, especificamente em pessoas diretas, na qual eles se tornaram profetas. E fala para mim, qual desses profetas que nós encontramos na Bíblia que foram recebidos de mãos abertas? Até o próprio Jesus falou: todos vocês mataram os profetas que Deus enviou. Nenhum deles. Então, não queiram romantizar Ellen White ao dizer de que ela, sendo profeta, ia ser recebida de mãos abertas. Até hoje, que dia que é hoje? Dia 30? 30 de maio? Hoje, 30 de maio, depois de tantos anos que a Igreja Adventista do Sétimo Dia se formalizou como igreja, tem gente hoje que desacredita Ellen White como profeta. Os de fora dizem que ela é a santa dos adventistas. Não é. E nós vamos falar sobre esse ponto. E um ponto polêmico. Muita gente não acredita. Ellen White. Por quê? Porque eles escutam os outros falando sobre mal de Ellen White. Para você falar mal de alguém, você tem que ler as coisas desse alguém. Tem que saber sobre, né?
Sim, para você mudar alguma coisa, você quer fazer uma mudança, você tem que saber sobre esse assunto da qual você vai mudar, e não vai mudar qualquer coisa, vai mudar um ponto específico. E quem sabe você mude tudo. Isso é quebra de paradigma. Albert Einstein, ele veio, publicou um artigo, 2 artigos, e fez grandes mudanças. Publicou algo na qual ele sabia, ele conhecia. Encontramos cientistas, encontramos pessoas na ordem, esquemas sociais, tá? Dentro da área social, quando você conhece como funciona, você sabe como mudar. Tem um chinês ali, que ele dá uma aula para ensino fundamental. O que ele fez? Ele é físico. Aí ele pegou a teoria dos jogos e aplicou na história. Ele vai estudar, vai ensinar história para eles. Então ele vai pegar, mostrar a história, como funcionam as coisas dentro da teoria dos jogos. E aí dentro disso ele faz algumas previsões, matemática. E essas previsões, ele tem acertado tudo. Por quê? Porque são as regras do jogo. E nas regras do jogo, se você conhece muito bem, você sabe qual vai ser o próximo jogo. Foi o que está acontecendo. E o mundo está surpreso de como é o chinês que acerta tudo. Não é que ele acerta. Está ali. É só pegar, é só estudar. É só pegar, juntar as coisas como devem ser e analisar. Profecia é a mesma coisa. E este ponto que está aqui é um ponto polêmico. Nós estamos falando Atos, livro de Atos, capítulo 2, versos 14 a 16, ou a 21, eu acho que é. Bom, 14 em diante. Tá? Vou colocar 21. Acho que é 21, 14, é isso, né? 21. Tá? Aqui aconteceu o derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado. Tem alguma caneta que seja mais escura? Tá? O Espírito Santo ele foi derramado. Sabe quando é que foi derramado? Exatamente no dia, tá? Vou colocar uma labareda. Os meus desenhos não são tão legais, tá? E aí o Espírito Santo está dizendo, sabe quando que foi derramado aqui? Exatamente no dia em que Jesus, colocar aqui, em que Jesus, ele assume oficialmente, tá, o seu trabalho de sacerdote. Vou colocar aqui. Bem no horário, por exemplo, neste momento, lá embaixo, está acontecendo alguma coisa. Nesse mesmo instante, aqui em cima está acontecendo a mesma, outra coisa. No céu, Jesus estava recebendo as vestes de sacerdote para ministrar no lugar santo. Nesse mesmo dia, nesse mesmo momento que ele estava recebendo, essa responsabilidade, ele ia começar nesse momento, é que nesse momento o Espírito Santo estava descendo sobre as pessoas. Tá? E aqui, nesse mesmo dia, então aqui Jesus, ele estava começando, seu ministério de sacerdote, e nesse mesmo momento o Espírito Santo estava descendo nas pessoas. O que significa? Que o trabalho no céu estava começando. Tá? Acontece isso que está aqui e vai acontecer isto até o final. Tá? Vou colocar aqui até o final. Aqui já sabemos, está registrado no livro de Atos. Aqui, que o Espírito Santo vai descer de novo. Tá? Vai descer de novo. Hoje. Vou colocar hoje, não é o hoje. Daqui a pouco. Tá? Ok? Vai descer de novo. Só que aqui, nós lemos ali, foi grande, não foi? Foi grande. Para nós lemos, foi grande. Imagina, Pedro numa pregação, 3.000 homens, só homens, sendo batizados. Fora crianças e fora mulheres, idosos. Tá? Só homens, batizados, contabilizados ali. Tá? Uma única pessoa, numa única pregação. Todo aquele batismo.
E os outros? Tá? Felipe estava num lugar, de repente ele foi transportado para um outro lugar para ir atrás de um pagão que estava estudando a Bíblia, de um etíope. E lá ele foi batizado. Então, essas coisas miraculosas aconteceram naquele dia por causa do derramamento do Espírito Santo. Só que a Bíblia disse que isso que nós estamos vendo que é grandioso foi apenas um aperitivo. O que significa que o maior de tudo isso ainda está por acontecer. Tá? Isso que está ali está atrelado, associado ao dia da expiação. Acontece que o dia da expiação não começou aqui, mas o ministério de Jesus que ia recair no dia da expiação, começou ali. Por isso é que o Espírito Santo foi derramado. E por isso é que se aplica esse texto, tanto aqui, quanto aqui. Tá? Hoje, ainda não. Mas vai acontecer. Tá? Vai acontecer. E você vê que está retratando no coletivo. E aqui está no coletivo. Tá? E aqui está no coletivo. Como é que acontece isso? Ali não aparece, né? Mas como que acontece isso? Então, e o que aconteceu durante todo esse tempo? Ok. Dia da expiação começa em que data especificamente para nós? Tá? Aqui a morte de Jesus acontece no ano 31. O batismo de Jesus acontece no ano 27. Tá? E olha só, a caminhada cristã acontece nesse sentido. Vou abrir um parênteses aqui. Tá? Vou abrir um parênteses aqui. Jesus, ele sai do céu e vem para a terra. Neste trajeto. Ao contrário, ele vai nascer aqui na terra. Quando ele nasce aqui na terra, antes de começar seu ministério, ele tem que passar por o batismo. Está vendo que ele faz no sentido contrário? Tudo isso sai do santuário. Todo esse conhecimento sai do santuário. Ele sai no sentido contrário. Então, no sentido contrário, para ele morrer, ele tem que passar por onde? Pelo batismo. Mas eu não preciso, você não precisa ser batizado, eu preciso ser batizado por ti, falou João Batista. Jesus falou, não, vamos seguir como está. Por quê? Porque o ritual do santuário disse assim. Porque o protocolo, para ele começar, ele tem que ser batizado. Quando ele se batiza, assume o papel de cordeiro, de ungido. Agora ele morre, ano 27. Tá? Agora ele vai para o céu. Quando ele volta, quando ele vai para o céu, agora já não tem esta linha que está aqui, porque Jesus já foi para o céu. Agora as pessoas foram batizadas, só que agora eles vão ser batizados por quem? Pelo Espírito Santo. De novo. Tá? Agora já não é ano 27, ainda é ano 31. Por quê? Porque Jesus já foi batizado. Agora as pessoas vão o quê? O Espírito Santo. No 27 ele morre, não é isso? No 27 ele é batizado. No 31 ele morre. Tá? Ele morre. 31 ele vai para o céu. Ainda no ano 31 derramado o Espírito Santo. Está aqui. Tá? Agora essa caminhada vem para cá e o Espírito Santo já é derramado. A nossa caminhada começa com o batismo. Nós entramos aqui. Aqui, neste ponto, neste passo que está aqui, acontece 22 de outubro de 1844. Aqui que Deus faz a transição de quem? A transição do lugar santo para o santo dos santos. Nesse momento, ele vai se vestir de outras roupas, de outra roupa. De sacerdote passa para o quê? Sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Quando ele faz isso, o Espírito Santo também é derramado aqui. Vou colocar aqui, 22 de outubro. Coloquei ao contrário, de 1844. O Espírito Santo ele é derramado, mas através de quem? Eu fiquei com uma dúvida aí, a função de Jesus como sumo sacerdote, você explicou ali, recebendo as vestes, tal, culminando com a descida do Espírito Santo em Atos, é uma interpretação ou
como é que se chega a esse cálculo? Que uma coisa combina com a outra. Esse que está aqui, esta data, ou está falando o trabalho dele? É porque você falou assim que o Espírito Santo foi descido em Atos, aí foi o mesmo período que Jesus assume a função de sumo Sim. sacerdote. Como que eu cheguei nessa conclusão? Tá, ok. Eu acho que nós não estávamos aqui o dia que nós falamos isso. Nós mostramos aqui no livro de Atos, vamos lá no livro de Atos. É naquela contagem das semanas de Daniel, tem alguma coisa a ver? Não, não é a contagem de Daniel. É que ele registrado isso daí. No livro de Hebreus também fala, acho que no capítulo 12, né, que Jesus é o sumo sacerdote. Sim, sumo sacerdote. Eu já devo ter estudado isso, mas não Sim. Não, nós falamos sobre isso. Então vamos dar uma olhada no livro de Atos, tá? Que ele dá até o momento, assim, Jesus fala no capítulo 14 de João, ele disse, é necessário que eu vá. Se eu não for, ele não vem. Então, para ele vir, eu tenho que estar lá. Se eu ficar aqui com vocês, tá, até aí tudo bem, não é isso? Beleza, então, tem que ter essa troca, ele já falou que tem que ter essa troca. Aí, no livro de Atos, João, capítulo 2, em João capítulo 2, aí ele dá o dia, em que momento eles estavam, estou no João, em que momento, no dia da oração. E assim, antes que você está procurando aí, é interessante notar também, porque no Velho Testamento as pessoas parecem, né, deixam entender que as pessoas não viam o Espírito Santo assim como uma pessoa, né? Falavam muito do Espírito de Deus. Então, quando o Espírito vem em Atos, parece que há a igreja, né, começa a entender de outra forma. Não, ele é uma pessoa, é uma pessoa que faz parte do corpo dele, né? Que essa palavra trindade não tem na Bíblia, né? Mas chegou a essa Divindade. Divindade, né? Tá. Capítulo 2, tá? Livro de Atos, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no lugar. Tá? Dia de Pentecostes, que depois do ritual dos primeiros frutos, que acontecia no domingo, após no dia seguinte ao sábado do dia dos Pães Asmos, tá? Então, no domingo, naquele domingo se fazia aquele ritualzinho dos primeiros frutos, das primícias. Aí, quando chega nesta festa, a partir desse domingo, se conta 7 semanas e mais um dia. Ou se conta 50 dias. No número 50 é a festa do Pentecostes. É festa. Tá? E aqui ele está dizendo, está aqui, ó. Ao cumprir-se no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, tá, no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu-se toda a casa onde estava assentado. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a fazer as outras línguas, e ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito concedia que falassem. Tá? Ora, estavam todos habitando em Jerusalém, todos, tá? Estavam habitando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Por quê? Como era um dia de festa, aí todos convergiram para aquele lugar. Então eles estavam, de todos os lugares, estavam lá no dia de festa. Ok? Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Além dessas pessoas saírem a falar, eles ouviram o trovão no momento em que desceu o Espírito Santo. Ok? Estavam, pois, atônitos e admirados, dizendo, olhem, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? Então, Galileu era o termo aqui pejorativo, né? Mas
não são meus chucros, né? Pois é, sem instrução. E como é que nós estamos ouvindo eles falarem em nossas próprias línguas materna? Nós somos partos, somos medos. Então eles estavam falando a língua dos partos, dos medos, dos elamitas e os naturais de Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Pontos e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações do Cirene, os romanos e romanos que ali residiam, né? Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábicos e arábios, né? Todos ouvimos falar em nossas próprias línguas, tá? E cada um era uma língua diferente. E tinha um que falava uma língua. Tudo isso aconteceu exatamente em que dia? No dia do Pentecostes, tá? Em algum lugar, aqui ele fala o horário também, tá? Que eles estavam no horário da manhã. Na discurso de Pedro, né? Estão bêbados, falaram, olha o verso 13. E aí os outros começaram a tirar chacota deles, né? Aí o verso 3, outros, porém, zombavam, dizendo, estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11, erguendo-se a voz e advertiu, varões judeus, todos os habitantes de Jerusalém. Aquele vento impetuoso, né? O vento faz barulho. Sim. E para se julgar também que estava bem. Só que o vento Eu impetuoso. acho que a presença do Espírito Santo também assim, fez eles cambalearem de alguma forma, assim, recebeu o poder do alto. Não sei. E a gente, com o nosso corpo frágil, humano. Pode ser. Porque você não olha uma pessoa falando inglês e japonês, ele tá bêbado. Pelo contrário, a pessoa vai dizer, não, o cara é um cara muito instruído. Então, assim, pode ter acontecido isso também. Sim, pode ser. Não, tá. A gente pode. A própria Leonete mesmo, quando a gente ouve ali nos primeiros escritos dela, que assim, que ela sentia aquele peso, aquela unção. E assim, a estrutura humana, se você ver, ela não está muito preparada para, né, a gente receber o poder de Deus e eu ficar quietinho como eu estou aqui. Sim. Ellen White tiveram várias coisas fora do normal quando ela recebia o Espírito. Por exemplo, ela ficava sem respirar. Isso é normal. Nenhum ser humano conseguiria isso. Por horas ela ficava sem respirar. Levantar esse negócio com uma Bíblia dessa, só com essa Bíblia, levantar e ficar 1 hora assim, eu não aguento. Então, seja ficar estático, ou de repente o corpo tremer, né? Tá? Olha só o que Pedro fala aqui no verso 15. Estes homens não estão bêbados, tá? Como vocês estão pensando. Sendo esta, que horário que era? 3ª hora do dia. Que horário que era esse? 9 horas da manhã. Não, 9 horas da manhã. Porque eles contavam a primeira hora, por exemplo, sai a partir das 7 horas. Tá? A partir das 7 horas, primeira hora até as 8. Tá? E assim vai, 3ª hora. Essa 3ª hora era o dia, era o horário em que se sacrificava o cordeiro do santuário. Tá? Então, quando você pega e o texto que Jesus estava falando, aí você vê que Jesus assume, entendeu? Jesus assume seu posto de sacerdote. Era a hora do sacrifício. Hora do sacrifício. A expiação. Do primeiro sacrifício. Que horário que era? Não deixa de ser uma interpretação, mas... Eu não sei se eu diria interpretação. Não é coincidência, entendeu? Não é coincidência. Aí é que tá, né? Desculpa eu falar isso, mas... Nós costumamos falar, mas isso é uma interpretação. Tá? Se você pega os textos aqui, todos os textos, e do qual o anjo, por exemplo, no livro de Daniel... Porque o texto não diz claramente, está caindo o Espírito Santo aqui, e Jesus agora está entrando, está assumindo a função. Sim. Não fala explicitamente assim. Sim. Quando nós colocamos na linha do tempo... Mas, claro, há uma sincronicidade na Bíblia, e claro que leva a isso, a gente vê claro. Sim, exatamente. O texto te conduz a essa conclusão. Tá?
Agora, as únicas vezes, por exemplo, quando eu falo de interpretação, quando o próprio Jesus sempre falou em parábolas, e aí até que os próprios discípulos questionaram isso nele, né? Aí Jesus fala, olha, para eles ouvirem e não entenderem. Agora eu falo para vocês diretamente. Tá? Claro, isso está no livro de Marcos. Tá? Então Jesus fala assim, para vocês eu falo, mas esse que está aqui foi entregue para quem? Para todo mundo ler. E aí eu posso dizer, o livro de Daniel, existe a interpretação futurista, tem a preterista. A preterista é que tudo aconteceu no passado, futurista o que ainda vai acontecer. E aí dizem para que nós somos os historicistas, porque nós pegamos a história como base. Essa é a interpretação delas. Espera aí, é a interpretação que o anjo dá. Então não sou eu que estou interpretando, estou seguindo o que o anjo está me dizendo. Se é uma questão de interpretação, aí cada um pode interpretar o que quiser. Então não é uma questão, ele tem que se alinhar exatamente o que o texto está te guiando, aonde está te guiando. Tá? Então por isso que eu evito muito falar aquela questão de interpretação. Não, mas não está explícito isso. Não está, mas estão separados, em textos separados, quando você coloca na linha temporal e você coloca na ordem certa e você vê, opa, tá ali. A interpretação se chegar àquele entendimento. Você tem uma base bíblica. Tá bom, ok, que seja uma interpretação. Mas não aquilo assim, não, cada um crê do jeito que quiser. Mas se a gente fazer o contexto do livro de Atos, a gente chega ao verso 33 ali do capítulo 12. Capítulo 2, 33. Vai dizer assim, ó, exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes ouvir. Tá aí. Então, a interpretação do texto deixa claro para a gente entender esse contexto que, ao momento em que o Espírito Santo é derramado, ele também tem essa visão de que Cristo agora assume uma função de sumo sacerdote. Né? Uhum. Então, esse contexto nos leva a entender sobre isso. Né? Essa forma de interpretação, na verdade, está escrito no texto bíblico. O próprio texto se interpreta. Sim. Isso. Então, o derramamento do Espírito Santo em Atos 2, Fica uma coisa fora de lógica. isso, e também demonstra isso uma função agora que Cristo assume o santuário celestial. Né? Aquela outra questão também, por exemplo, vamos fazer um outro parênteses, quando no livro de Mateus fala o texto sobre o tal de arrebatamento, tá? O texto fala, 2 estarão juntos e 1 será separados. E aí, a partir de um texto, e aí tem muita gente que pega textos separados para poder explicar que aquilo não é um arrebatamento secreto. Tá? Só que o contexto todo, ela te explica assim, de maneira explícita, de que aquilo não é um arrebatamento secreto, é simplesmente uma questão de atitude entre duas pessoas que estão pensando diferente, por causa desse pensamento diferente, um será deixado e outro será tomado. Um será deixado para quê? Para a salvação, será tomado para a destruição. Quando você lê o contexto antes e o depois, você vê que tudo é destruição. E só neste ponto não é destruição. Aí quando você compara com os outros textos que estão em Lucas, você vê que aquilo clarifica muito bem. Então você não pode dizer, não, eu estou interpretando isso. Não, você está jogando ele e vendo que realmente é isso que o texto está te conduzindo. Me entende? Tá? Lá em Tessalonicenses fica bem claro, né? Essa questão da vinda do Senhor, que seria muito bom que antes das bombas caíssem, a gente fosse levar para não ter que passar por esse... Mas a Bíblia não apresenta dessa forma, porque toda vez que Deus trouxe juízo sobre a terra, ele não arrebatou o povo dele. Não. O juízo caiu para quem devia cair, sobre o povo dele foi... E cuidou dos filhos dele. Tá? Então, neste mesmo momento, tá? 9 horas da manhã, o Espírito Santo estava descendo sobre as pessoas e Jesus estava assumindo seu papel de sacerdote. Tá? Agora chegamos em 1844. Jesus vai assumir agora o papel de sumo sacerdote. O Espírito Santo também foi derramado, só que numa pessoa. Segundo a história, antes de Ellen White, Deus chamou mais outras 2 pessoas. E só para vocês terem uma ideia, uma dessas pessoas que estava lá, que Deus chamou e que ele não aceitou, ele casou com a irmã, aliás, o primo dele casou com a irmã
de Ellen White. Isso é história. Tá? O primo de quem? Foi? Uma das pessoas que Deus chamou 2 pessoas antes de Ellen White, das quais eles não aceitaram ser profetas de Deus. Um desses que não aceitou, o primo dele, casou com a irmã mais velha de Ellen White. Tá? Ellen White tinha uma irmã gêmea. Tá? Agora, dá para entender por que, por exemplo, Deus chamou essa criança e deixou uma pedrada nela. Deixou que essa pedrada acontecesse. Porque se ele não tivesse tido a pedrada, ela estaria como essas mulheres na era vitoriana. Porque aquilo lá, na época que Deus chamou ela, era a época vitoriana. E no máximo, ela ia estudar alguns anos só do ensino fundamental. Ela não ia terminar o ensino fundamental porque elas não eram permitidas. O trabalho deles era em casa. Cuidar dos filhos. Só os homens que poderiam progredir. Tá? Então, com essa pedrada, ela teve a liberdade de poder ler o que ela quiser, estudar o que ela quiser e fazer o que ela bem entender. E aí ela se aprofunda na palavra de Deus. E como era a pessoa mais frágil que tinha, porque estava quase entre a vida e a morte, Deus escolheu ela para ser profeta. Tá? Eu quero mostrar uma coisa aqui. Quero falar sobre mais um texto. Aqui, no verso 29 de Joel. Eu ia falar, tá? O 29, nós acabamos de ler, mas eu quero apontar um detalhe aqui. Tá? Num detalhe específico, Joel 2, 29. Tá? Se vocês continuam lendo, vocês vão ver umas coisas mais abrangentes. Mas eu quero que vocês prestem atenção nessa parte do 29. Até sobre os servos e sobre as servas. O que significa isso? Servos e servas não fazem parte da família. São o quê? São empregados. E quem são esses empregados? Segundo do contexto que nós vivemos, quem são os filhos e filhas? São as nossas crianças, são nossos velhos, tudo isso que nós, filho de Deus. Vai cair o Espírito Santo sobre pessoas que não fazem grupo no qual nós julgamos fazerem parte da casa de Deus. Por exemplo, Nabucodonosor era um pagão. E Deus deu um dom de profecia para ele. Qual foi o dom de profecia? Está lá, capítulo 2 de Daniel. A estátua de Nabucodonosor. Não foi dado para Daniel. Foi dado para um pagão. Ciro, pagão, foi escolhido a dedo por Deus e chamou ele de meu ungido. O próprio Nabucodonosor, Deus chamou ele de meu servo, antes de eles conhecerem a Deus. Há quantas pessoas lá fora? Às vezes nós como cristãos, não vou falar como adventistas, como cristãos, julgamos que a minha igreja é a melhor e através de mim vai se salvar as pessoas. Erradíssimo. Isso é frase de Laodiceia. E nós fazemos parte da igreja de Laodiceia. Nós não estamos trabalhando em si como adventistas, grupo, sei lá, outro rótulo. Nós não viemos aqui para sermos rótulos de igreja. Nós viemos aqui para pregar o evangelho. E para isso nós precisamos nos aprofundar. Precisamos ensinar. Se a tua igreja está alinhada com o pensamento de Deus, tal qual está na Bíblia, essa é a igreja certa. Se não estiver alinhada, procure a igreja que está alinhada ou o grupo que estiver alinhado. Essa é a grande verdade. Ah, mas naquela igreja X, que supostamente é a igreja que mais se aproxima da palavra de Deus, eles são um povo que apedreja os seus próprios membros. O próprio povo de Israel apedrejou e matou os que receberam o Espírito Santo. Salvação é individual, não é coletiva, né? Não é coletivo, a salvação não é coletiva. Basta estar lá no lugar, você precisa receber. Sim. Tá. Então, e outra coisa ainda diz assim, derramarei o meu Espírito naqueles dias. Olha, daqui para cá, no ano 31,
Tá? Vou colocar no ano 31 depois de Cristo. Daqui até 1844, sabe o que foi guiado? Começaram a guiar tudo o que os profetas nos disseram. Os apóstolos nos disseram. O Atos 2:42 diz bem claro, tá? E todos se juntavam e partilhavam o pão e estudavam o que os profetas e a doutrina dos apóstolos. Só que antes deles estava o Antigo Testamento. O Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ela constitui espírito de profecia para este povo. E continuou ainda. Vai continuar até Jesus voltar. Agora vem o Novo Testamento. E o Novo Testamento mais o Antigo Testamento é a palavra de Deus. E os escritos de Ellen White. Os escritos de Ellen White não trouxeram nada de novo para a salvação. Você pode tratar os escritos de Ellen White como comentários bíblicos. Você pega e você olha e não contradiz nada. Quer criticar Ellen White? Lê os livros de Ellen White e encontra algo ruim nela. Algo que contradiz a Bíblia. Se você não conhece a palavra de Deus e quer criticar alguma coisa, não adianta você ficar criticando, porque a palavra de Deus é única. Se você conseguir uma contradição, então venha a público e mostre essa contradição. É um desafio, sim. Tá? Aqui, esta promessa foi feita. Apontou para esta data. Está apontando para uma data no futuro. Aqui, o Espírito Santo desceu para especificar o grupo que estava surgindo através desta época, nesse período que está aqui. E esse período, ele foi rotulado pelas pessoas de fora como grande desapontamento. Acontece que esse foi o segundo grande desapontamento. Já aconteceu antes, com Jesus. E o povo desapontado foi lá e crucificou ele. Esse desapontamento que aconteceu aqui em 1844 serviu justamente para tirar as pessoas que não iam contribuir em nada para todo esse movimento do povo remanescente, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o espírito de profecia. Esse povo mantém o espírito de profecia. Quer conhecer um pouco mais? Pegue um livro de Ellen White, dá uma olhada. E não escute os terceiros, porque os terceiros não sabem o que estão falando. Está tendo hoje um bombardeio gigantesco contra a obra do Espírito de Jesus no lugar santo. Pessoas que já foram adventistas estão atacando e os outros estão indo atrás deles. Acontece que a Bíblia inteira aponta para este momento que está aqui. O próprio Jesus aponta para esse momento. Tá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E é exatamente esse trabalho que estão fazendo. Tá? O Espírito de profecia nunca se separou do povo de Deus. Nós temos o Espírito de profecia, estamos no Novo Testamento, Antigo Testamento, e temos estes comentários. Aqui estão coisas que nós não encontramos aqui. Por exemplo, são conselhos, não são imposições. Conselhos sobre saúde. Loma Linda é um bairro nos Estados Unidos, na qual o mundo inteiro está pesquisando sobre eles, pela longevidade, por terem seguido estritamente os conselhos sobre saúde de Ellen White. Está ali, Loma Linda. Não podem negar, porque os cientistas, os estudiosos estão pesquisando como é que um grupo que não se junta através de genética, através de grupos tribais, elas conseguem viver tantos. Existem outros grupos, mas eles são tribais. Mas este grupo de Loma Linda, nesse bairro, não tem farmácia, não tem farmacêutico. Pessoas de 100 anos estão fazendo Cooper com pessoas de 15 anos. Pessoas de 100 anos estão dirigindo carros. Loma Linda.
que eles seguem? Conselhos de Ellen White. Então, o Espírito Santo, sim, nós teremos um estudo específico sobre essa questão do Espírito Santo, mas o meu objetivo hoje não é estudar o dom de profecia, é mostrar de que o dom de profecia está embutido no santuário, no ritual do santuário. Eu peguei 5 temas, esse tema é polêmico. Vamos tratar isso em outro momento, sim? Mais um outro detalhe que eu queria falar, agora sim, eu fecho, tá? Apocalipse capítulo 6. Tá? Aqui com isso eu fecho. Vamos lá em Apocalipse capítulo 6. Capítulo 6, o verso 12 a 17. Tá? Acharam, né? Tá? Apocalipse capítulo 6, o verso 12 a 17. Tá? Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo. O sexto selo representa a volta de Jesus. Tá? E sobreveio o grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, e a lua toda como sangue, e as estrelas do céu caíram pela terra. Como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Este texto que está aqui, também está no livro de Joel. Tá? Um pouquinho mais para frente, está no livro do texto que nós lemos ali, nós vamos encontrar essa descrição. E o céu se recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos, nos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, tá? E esconder-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro, porque é chegada, o que está escrito ali? O grande dia da ira deles. A quem é e quem é que pode sustentar-se? Este grande dia da ira deles é esse grande dia que está escrito no livro de Joel. Então, quando nós lemos o grande dia, e o grande, tá? Está falando disto aqui, ó. Tá? Isto vai acontecer antes da volta de Jesus, da segunda vinda de Jesus. Tá? Não vai demorar para isso acontecer. Tá? Nós estaremos presenciando, disso eu tenho certeza, que nós presenciaremos, assim como os cretenses e os outros presenciaram as pessoas pregando em volta deles, nós presenciaremos. E se nós não estivermos mergulhados nas coisas de Deus, fazendo as coisas vontade de Deus, nós veremos as coisas acontecerem ao nosso redor. E nós estaremos fazendo o quê? De fora. Nosso objetivo é pregar o Evangelho. E o dom de profecia foi dado para isso. Não foi para profetiza para você comprar sei lá o quê, profetiza para isto. Isso é desacreditar a seriedade do que o céu tem para nós. Tá? Então nós veremos. Eu não quero estar de fora. Eu tenho certeza que vocês também não. Tá? Então nós queremos entregar o nosso coração para que nós façamos parte dessa turma, desse grupo. E esse grupo vai ser o coletivo. E eu vou afirmar sempre. Tá? Se quer conhecer um pouco mais a palavra de Deus, só se aprofunda um pouco mais. E se tem dificuldade, procura para aquelas pessoas que vão te guiar na palavra de Deus, não nos comentários deles. Tá? Se alguém te dá uma afirmação, não, isso aqui já foi abolido, que prove na palavra de Deus que aquilo foi abolido. Ok? Vamos orar? Pai amado, mais uma vez nós agradecemos porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor sempre foi fiel e o Senhor nunca nos abandonou. Sempre deixou o seu Espírito, o Espírito Santo, os seus profetas nos guiarem. Hoje nós temos as palavras, a sua palavra nos guiando, os comentários dos livros de Ellen White também nos guiando. E nós queremos te pedir que o Senhor seja quem continue nos guiando. Eu costumo dizer, Senhor, a sua palavra é a fonte. E os livros de Ellen White
é um livro terceiro. Mas quem quiser aprender sobre o Senhor, é sobre a Bíblia. Seja lá qual for o tipo de cristão que estiver escutando ou estiver estudando sua palavra, por favor, faça com que ela possa se alinhar os pensamentos dele aos teus pensamentos, porque é isso que fará que nós possamos ficarmos em pé no Monte Santo. Pai amado, abençoa os teus filhos, te peço em nome de Jesus. Amém. Oi?